Fala galera ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Vejo pouca gente falando sobre isso, muitos eu acredito que nem estejam ligados, mas neste sábado há uma luta que pode entrar para a história do MMA, para a história do esporte, que é Tim Johnson versus Fedor Emelianenko no Bellator 269, que vai acontecer em Moscou, na Rússia, e pode encerrar, colocar um ponto final na carreira do lendário peso pesado, e eu digo pode, porque embora venha sendo tratada como qual, o próprio russo admitiu que não tem 100% de convicção na sua escolha. De qualquer maneira, esse clima de despedida trouxe à tona um velho, mas sempre oportuno questionamento. Fedor é ou não é o maior peso pesado de todos os tempos? Logo de cara é importante frisar aqui que quando vamos falar de maior ou melhor é uma questão muito subjetiva, né? Há vários pontos para serem avaliados, então é normal que haja divergências de opiniões. Em que época o atleta atuou, nível de competição, longevidade, defesas de cinturão, são várias coisas que a gente coloca na balança, né? Cada um dentro dos seus critérios para poder eleger o número 1. Em termos de longevidade, por exemplo, o Fedor de fato foi o maior. Foram incríveis 27 vitórias em quase 10 anos de vencibilidade e reinado no Pride, vencendo nomes de elite como Mirko Cro Cop, Rodrigo Minotauro, Mark Hunt e Mark Coleman. Porém, convenhamos que boa parte dos seus adversários não eram de um alto nível. Naquela época, o sarrafo da competição era inferior ao de hoje. O esporte evoluiu, o muro ficou mais alto e isso precisa ser levado em consideração. Inclusive, é justamente por essa questão do nível da concorrência que eu tenho uma certa resistência em colocar o Fedor no primeiro lugar. Pode parecer um pouco clichê, mas o fato dele nunca ter pisado no octógono do UFC acaba contando muito, porque lá a média dos atletas, se a gente somar um exemplo, sei lá, o top 10 da categoria, a média de todos eles somados é muito maior do que na concorrência. Aliás, só um parênteses aqui, nessa semana o Fedor soltou os cachorros pra cima do Dana White e disse que só nunca pisou no octógono do Ultimate, por mais que tenha tido inúmeras negociações, porque sempre teve uma impressão negativa do careca, dizendo que ele não respeita os lutadores, que ele não tem nada de humano e só dá valor no próprio dinheiro. Inclusive o Dana admitiu que essa foi de fato a única luta que ele fez questão e nunca conseguiu realizar. Na época o sonho do UFC era casar Brock Lesnar versus Fedor num estádio de futebol americano lá nos Estados Unidos. Voltando ao tema do vídeo, acredito que seja consenso para todo mundo e que de uns anos para cá estamos vivendo o auge do nível técnico do MMA. Os lutadores evoluíram bastante, estão mais completos, possuem mais estrutura, estão melhores como um todo, né? Se destacar hoje em dia, ser um fora da curva é mais difícil. E é exatamente por isso que a minha escolha como número 1 da história dos pesos pesados atende pelo nome de Stipe Miocic. Mas calma, eu sei que falar isso agora, meses após ele ter sido brutalizado por Francis Ngannou, é muito corajoso da minha parte, mas a história nos mostra bons argumentos a favor do ex-campeão. Miocic tem um recorde de defesa de cinturão dos pesados com 6 vitórias em disputas de título e com exceção a Caim Velasquez, que ele não enfrentou, derrotou todos os grandes nomes de sua época. Júnior Cigano, Fabrício Werdum, Mark Hunt, Andrei Arlovski, Overeem, Francis Ngannou e Daniel Cormier 2 vezes. A forma que ele despachou todos também impressiona bastante. Dessa lista, apenas Francis Ngannou e o DC, na trilogia, conseguiram resistir aos 25 minutos. Todos os outros foram nocauteados, inclusive Cigano, Overeem, Arlovski e Werdum no primeiro round. E tirando aquela zebra colossal contra o Stefan Struve, que todos que estão nesse esporte estão sujeitos a passar por isso, principalmente nessa categoria onde uma mão singular pode resolver, o cara só perdeu para 3 ex-campeões do mundo. Ngannou, DC e o Cigano, e todos ele também já venceu. Outro ponto importante para ressaltar aqui é que o Fedor aos 34 anos já estava entrando num declínio técnico. Foi quando ele teve aquela sequência negativa contra o Werdum, Dan Henderson e Antônio Pezão. Enquanto o Miocic aos 38 anos vivia o seu auge e era campeão, e hoje com 39, mesmo após a última derrota, não mostrou até aqui nenhum tipo de desaceleração. Um detalhe que impressiona e exalta ainda mais a qualidade do Miocic é que ele sequer é um lutador em tempo integral. O cara divide a sua rotina entre treinos e trabalho como bombeiro, algo praticamente raro de se encontrar entre os melhores do mundo. São quase todos focados 100% do tempo na carreira como atleta, o que evidencia ainda mais o quão bom é esse cara. Enfim, opinião nada polêmica, tranquila, poderíamos ficar o dia inteiro aqui debatendo, cada um com seus argumentos, mas eu quero deixar algo bem claro aqui. De maneira alguma eu estou tentando diminuir os feitos do Fedor, muito pelo contrário, continuo achando o russo top 2, top 3 da história dos pesos pesados. O fato de eu colocar o Miocic como número 1, de maneira alguma tira o brilho dos outros.
Já dizia o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É apenas a minha opinião, o meu ponto de vista, os argumentos que eu levo em consideração e eu quero saber o de vocês. Podem ficar 100% à vontade para concordar, para discordar, para falar o que quiserem, eu quero saber a opinião de vocês. Fedor, que deve pendurar as luvas nesse sábado, é o maior da história dos pesos pesados e por quê? Coloque aqui embaixo, se possível com educação, para a gente ir trocando aquela velha ideia que vocês sabem que eu estou sempre respondendo e dando uma olhada nos comentários. Lembrem também de se inscrever no canal de Superlutas, ativar o sino caso ainda não tenha feito isso. Neste sábado também, além da luta do Fedor, que vai ter aqui no canal a resenha a respeito, também teremos Paulo Borrachinha de volta ao octógono, com toda essa polêmica do peso, e no próximo sábado Glover Teixeira disputando o cinturão. Já tem entrevista com o Glovão gravada, eu vou soltar no início da semana, tem palpites de lutadores, tem muito conteúdo exclusivo especial vindo por aí, então por isso que é importante se inscrever para ficar ligado e receber todo o conteúdo daqui e ativar o sino também, beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!